Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do volume 11, falando um pouco mais sobre números complexos. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar seguimento ao que estudamos sobre módulo e argumento de um número complexo. Para hoje falarmos da forma trigonométrica. Nós já estudamos a forma algébrica, estudaremos hoje a forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? Então, falaremos sobre isso logo após a vinheta. Temos aqui então a forma trigonométrica de um número complexo, que diz assim: utilizando as relações anteriores obtidas com base no argumento de um número complexo, podemos escrever esse número na forma trigonométrica. Vocês devem se lembrar que nós vimos nas atividades anteriores, nas páginas anteriores dos nossos estudos, que temos aqui um triângulo retângulo, sendo que esse segmento aqui vale B, e esse segmento aqui da horizontal vale A. Como nesse triângulo retângulo esse valor aqui é o ângulo, então isso aqui é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que veio disso. Aí eu cliquei, olha o que nós temos aqui, B é ρ vezes o seno de θ, onde esse ρ é o módulo, por isso B é ρ vezes o seno de θ. E nesse eixo horizontal, esse segmento aqui vale A, que vai ser A igual a ρ vezes o cosseno de θ. Pois bem, sabemos ainda, deixa eu marcar isso aqui, sabemos ainda que a forma algébrica de um número complexo é z igual a mais bi. Mas eu quero que você me diga uma coisa, se a forma algébrica é z igual a mais bi, e acabamos de concluir que A é ρ vezes o cosseno de θ e que B é ρ vezes o seno de θ, vocês concordam que nós podemos pegar esse A e substituir aqui, e podemos pegar esse B e substituir aqui? Eu imagino que isso seja uma coisa bem prática. Então, olha só, vamos trocar A por ρ cosseno de θ, aqui está, trocando B por ρ seno de θ, aqui está. O que é que pode ser feito agora? Olha aqui esses dois termos, perceba que pode colocar esse módulo em evidência e teremos módulo vezes, abre parênteses, cosseno de θ mais i seno de θ. Essa relação obtida é a forma trigonométrica de um número complexo, ok? Então, simplesmente isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é só formalizando o que já aprendemos na aula passada. Porque na aula passada nós aprendemos o conceito de módulo, que é a distância do afixo até a origem, e aprendemos o conceito de argumento, que é o ângulo aqui, a inclinação dessa reta com o eixo horizontal, sempre aqui no sentido anti-horário. Então o que vamos fazer agora? O que agora nós estamos fazendo aqui é escrevendo um número complexo da forma algébrica para a trigonométrica. Então, a partir de agora, nós poderemos ter um número na forma algébrica e transformá-lo para a trigonométrica, ou ter um número na forma trigonométrica e transformá-lo na forma algébrica. Lembrando que nós já aprendemos a fazer as operações na forma algébrica, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e trabalharemos ainda hoje com multiplicação e divisão na forma trigonométrica também, tá bom? Mas, por enquanto, eu vou ir para a hora da prática fazendo umas atividades para aprimorarmos essa questão aí de escrever um número na forma trigonométrica, ok? Então vamos praticar um pouquinho essa questão de escrever um número na forma trigonométrica. Vamos nessa. Vou usar aqui o livro de atividades de vocês, então página 17, questão 37. A figura mostra a representação geométrica de um número complexo no plano de Argand-Gauss. Aqui está. Letra A. Determine um módulo. Então, o que é módulo? Olha só, eu quero destacar aqui que o conceito de módulo, nós já vimos e eu falei agora há pouquinho, que módulo é a distância do afixo até a origem. Ou seja, módulo vai ser a distância desse ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta aqui. Está quase, está mais ou menos. Olha lá, releve. Então,
Imaginando essa distância aqui desse afixo z até a origem, isso aqui sendo reto, claro, né? Então essa distância, esse é o conceito de módulo. Só que aí você pode fazer como isso? Bom, você pode calcular Pitágoras, você pode usar a diagonal do quadrado, ou você pode escrever esse número z na forma algébrica e calcular o conceito, calcular a fórmula, usar a fórmula para calcular o módulo. Então, como você vai fazer é uma questão sua. Se você observar que isso aqui forma um quadrado, então esse segmento aqui é a diagonal. E como é diagonal de quadrado? L raiz de 2. Então vai ser 2 raiz de 2. Mas você, Alex, eu não observei isso. Então tudo bem, escreva um número complexo aqui na forma algébrica. Então você vai ter menos 2 para a parte real, 2 para a parte imaginária. Então vai ficar menos 2 mais 2i. E como é o cálculo? O cálculo é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que essa fórmula surgiu justamente a partir do cálculo de aplicação do teorema de Pitágoras, tá bom? 4 mais 4 dá 8, raiz quadrada de 8, olha só, deu 2 raiz de 2. Então o módulo desse número complexo é 2 raiz de 2. Determine o argumento. Argumento é o ângulo. Então ele é um ângulo que está no segundo quadrante. Eu já chamei a atenção, inclusive na aula passada, na parte de atividades, eu disse, olha, toda vez que o valor absoluto da parte real for igual ao valor absoluto da parte imaginária, ou seja, que esses números forem iguais, esquecendo o sinal aqui, então 2 e 2, significa que o ângulo é 45 graus. Então eu levando um ângulo de 45 graus aqui para o terceiro quadrante, eu estarei falando de 1, 2, 3, 3 vezes 45, ou seja, 3π sobre 4, tá vendo? 3π sobre 4, ou 135 graus, tá bom? Então você pode usar aqui graus ou em radiano. Em graus é 135 graus, como vocês estão vendo aqui embaixo, ou você usaria radianos. É bastante comum aqui ter uma variação. Às vezes tem questões que vai usar grau, tem questão que vai usar radiano. Letra C. Determine a forma trigonométrica. Olha só, quando a questão te pedir determine a forma trigonométrica de um número complexo, é porque vai ter te dado a forma algébrica. E aí você já sabe, para escrever um número na forma trigonométrica, você precisa de quê? Você precisa do módulo, já calculamos. Precisa do argumento, já calculamos. Agora é só escrever a partir da fórmula que usamos, que vimos no slide anterior. Então teremos z igual a módulo, então você bota aqui fora o módulo, deixa eu marcar isso aqui, você bota o módulo, vezes, abre parênteses, aí vem cosseno do argumento, mais i vezes o seno, o mesmo argumento. Então, e aqui dentro é o ângulo, que a gente chama de argumento, e aqui fora vem o módulo, tá bom? Só isso. Agora preste atenção nessa letra D, determine a forma trigonométrica de z barra. Todo mundo sabe o que é z barra, né? Conjugado de z. O que é que o conjugado faz com um número complexo? Ele muda o sinal da parte imaginária. Então, se o número complexo aqui é menos 2 mais 2i, significa que vai mudar esse sinal aqui de mais para menos. Então, teremos menos 2 menos 2i. Mas eu imagino que talvez alguém possa estar pensando, então pega esse sinal aqui e bota menos. Não, não é assim. A gente faz isso quando a gente tem um número na forma algébrica. Pense aqui, se você mudar esse sinal aqui de menos, deixa eu fazer um plano ali, já que aquele plano nosso aqui não tem a parte de baixo, não está bem feito ali, não está grande. Então, eu tenho um número complexo que está aqui, z, que é esse. Olha só, aqui está z. Se você mudar esse sinal para negativo, esse z vai vir para onde? Para aqui para baixo, correto? Então aqui embaixo eu vou ter esse z barra. Então ele vai vir para aqui, Significa dizer o quê? Que mudou o ângulo, ao invés de ser até aqui, como estava, ele vai vir para isso aqui agora, Então o que na verdade mudou foi o argumento. Deixou de ser 135 e passou a ser 225. Então, quando tivermos falando de conjugado na forma trigonométrica, você não vai mudar, não é sinal, você vai mudar o argumento. Perceba que quando você muda, ele vai colocar aqui para baixo
quando você muda de Z para Z barra na forma trigonométrica, você vai ter que observar que ele sai da parte superior e vem para a parte inferior. Ou se ele já estivesse na parte inferior, ele iria para a parte superior. Então o que muda é o argumento, tá bom? Então esse ângulo aqui vai ser um ângulo de quanto? 225 graus. Tá vendo aqui como eu falei? Olha só. Então veja que a única coisa que mudou foi o argumento. Tá bom? Então espero que tenham compreendido. Não é difícil. Mais um exemplo, na figura a seguir, o ponto P, aqui está o ponto P, é o afixo de um número complexo Z igual a mais BI no plano de Argand-Gauss. Avalie as afirmações e marque verdadeiro ou falso. O argumento de Z é 270 graus. Aqui é só observação, né? Girou, aqui temos o que? 270. Então, alternativa 1, verdadeiro. Beleza. Alternativa 2. O módulo de Z é 3. Módulo é a distância. Esse ponto está a 3 unidades de comprimento da origem. Então, verdadeiro também. Item 3. B é menos 3. B é a parte imaginária. E a parte imaginária a gente marca no eixo imaginário. Então, B é menos 3. Fácil demais também essa questão. Eu trouxe ela só por conta de que tem aqui o desenho, a representação aqui gráfica. Então, é só para poder a gente estar interpretando isso mesmo. Agora, olha o item D. A forma trigonométrica é 3 cosseno de 270 seno de 270. Ora, se nós acabamos de dizer que o módulo é 3 e que o argumento é 270, então é claro que a forma trigonométrica é essa. Então, a letra D também tem que ser verdadeira. Aí você vem para a letra E. Qual é a diferença da letra E para a letra D? O módulo continua sendo 3 e o argumento 270, e aqui é 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 3 vezes 90, ou seja, 270 da mesma forma. Então só mudou que aqui está escrito em grau e aqui em radiano, mas é exatamente o mesmo ângulo, portanto correta também. Isso aqui é uma questão verdadeira, né? Pronto, então aí foram dois exemplos de como escrever um número na forma trigonométrica. Agora que nós já sabemos escrever um número na forma trigonométrica, vamos fazer as operações. E aí eu destaco que nós vamos fazer as operações de multiplicação e divisão. A potenciação nós faremos na próxima aula, tá bom? Então vamos estudar hoje a multiplicação e a divisão. Ele já destaca aqui que não fará, que a gente não vai trabalhar com adição e subtração. Para você trabalhar com adição e subtração na forma trigonométrica, isso é muito trabalhoso, então não se usa isso. Aí eu digo, e aí Alex, se acontecer, o que é que eu faço? Se por acaso você encontrar algum dia uma questão que te peça Z1 mais Z2 e tiver na forma trigonométrica, simples, temos solução para tudo. Você pega esse número que está na forma trigonométrica, transforme para a forma algébrica e faça a soma, a subtração na forma algébrica, porque não é difícil transformar da trigonométrica para a algébrica. Então você transforma da trigonométrica para a algébrica e soma ou subtrai na algébrica, porque somar e subtrair na algébrica é moleza, mas somar e subtrair na trigonométrica é uma viagem. Então você vê que os livros nem trazem isso, nem ficam explicando, tá bom? Aí você diz, bicho, e multiplicação e divisão vai ser fácil? Vai. Por incrível que pareça, vai ser facílimo multiplicar e dividir. Aí agora veja como são as coisas. Multiplicar e dividir na trigonométrica vai ser bem mais fácil do que multiplicar e dividir na algébrica. Se a gente já achar números complexos na forma trigonométrica, multiplicar e dividir é exceção moleza. É mais fácil do que mastigar água. Tá bom? Vamos adiante então. Como é que se dá a multiplicação? Veja aqui um número Z1 na forma trigonométrica e um número Z2 também na forma trigonométrica. Se você for multiplicar aqui e aplicar a distributiva, você vai ter módulo 1 vezes o módulo 2, aqui está. E aí distribuindo os cossenos, você vai chegar em cosseno 1 vezes cosseno 2, cosseno 1 vezes I seno do θ 2, mais I vezes seno θ 1 cosseno θ 2, I ao quadrado, seno θ1, seno θ2. Pronto, aqui foi só distribuindo, tá bom? Aí agora o que é que eu quero mostrar? Cosseno θ1, cosseno θ2. Da onde veio isso? Daqui. Eu vou riscando aqui, ó. Então copiei. Da onde veio isso? Veio daqui, ó. I ao quadrado, menos 1. Seno θ1, seno θ2. Então isso daqui
virou menos 1, seno θ1, seno θ2. Está aqui. Esse com esse, colocou em evidência. Está vendo aqui que temos I. Então, aqui está o I colocado em evidência. Então, seno θ1, cosseno θ2. Está aqui, ó. Cadê? Aqui, seno θ1, cosseno θ2. Seno θ2, cosseno θ1. Ó, seno θ2, cosseno θ1. Tá vendo? Agora, olhe para isso aqui. Isso. E me diga, esses daqui, o que é isso aqui? Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, ou seja, cossa, cossa, senta, senta. É o que isso? Se lembra do conteúdo lá da primeira unidade? O primeiro assunto que estudamos foi a primeira semana de aula nosso desse ano. Então, isso é o cosseno da soma. E aqui, ó, seno A, cosseno B, cosseno A, é o seno da soma, tá vendo? Então, pegamos isso aqui, transformamos no cosseno da soma. E isso aqui do seno da soma. Aí você diz, tá maluco, Alex? Como é que você disse que isso é mais difícil? É, gente, isso é bem mais... Ou, como é que você disse que isso é bem mais fácil? Isso é bem mais fácil, porque deixa eu te dizer, você não vai ficar fazendo esse desenvolvimento aqui. O que eu estou fazendo aqui é só te mostrando de como que chegamos na fórmula. O que nós vamos fazer no assunto é só usarmos isso aqui. Ou seja, se você achou confuso isso aqui... Pense comigo só assim. Ô Alex, me diga aí objetivamente, como é que eu vou multiplicar dois números complexos, Z1 vezes um Z2? Então, se eu fizer Z1 vezes Z2, aí eu te digo assim, para multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica, você vai multiplicar os módulos e somar os argumentos. Está vendo aqui? Então, você vai multiplicar o módulo de um vezes o módulo do outro e você soma o ângulo de um com o ângulo do outro. Ficou fácil agora? Beleza. E a divisão, Alex? A divisão deve ser mais difícil. Não, eu não vou mais fazer a demonstração, porque eu já fiz uma vez ali, a ideia é parecida, então se você quiser, você pode fazer a leitura aí no seu módulo. Então, como é que você vai ter aqui a divisão? É simples, divida o módulo de um pelo módulo do outro. Então, os módulos você divide. E os argumentos você subtrai. Então, olha só, quando for para multiplicar, você multiplica os módulos e soma os argumentos. Quando for para dividir, você divide os módulos e subtrai os argumentos. Ok? Então, se já aprendemos a teoria, é hora da prática. Vamos praticar isso, porque praticando a gente desenvolve nossas habilidades. Vamos nessa? Mais uma vez eu vou fazer uso do livro de atividades, falando da página 19, resolvendo a questão 42. Vamos nessa. Deixa eu botar um marca-texto aqui mais uma vez. No jogo Batalha Complexa, são dados números complexos Z e W, chamados mira e alvo, respectivamente. O tiro certeiro de Z em W é o número complexo T vezes Z igual a W. Considere a mira Z e o alvo W indicados na figura. Determine o tiro. Olha só, a questão está querendo saber quem é T. Só que pela fórmula que ele deu aqui da expressão, ele está dizendo que T vezes Z é W. Então, quem é T? T é W dividido por Z. Significa que teremos que fazer W dividido por Z. Mas quem é W? Aqui temos na representação o desenho aqui, o afixo, onde o módulo é 4 e o argumento é 30? Não. Lembra como é que a gente mede o ângulo? Lembre, ó, você sai daqui e faz esse movimento. Aí pense comigo, daqui para aqui tem 180. Se aqui essa abertura é 30 e o quadrante é 90, quanto é que tem aqui? 60, 60 ferretado. 60 graus. Não melhorou muito não, né? Mas me ajuda aí, faz de conta que tá lindo. Faz de conta que isso aqui é uns 60 graus perfeito, né? Porque ficar desenhando, escrevendo com esse mouse não é coisa muito gatinha não. Então, ó, 60 graus aqui com mais 180. Então, esse argumento de W é 240, ou seja, W vai ser 4, que é o módulo. Abre parênteses, aí vamos ter cosseno, eu vou botar aqui só um Czinho para ficar prático aqui. Então, cosseno de 60, aí vai ficar mais I seno de 60. E quem vai ser Z? Z vai ser o módulo, que é 2. Eu estou querendo anotar só o módulo e o argumento, certo? Não estou precisando escrever as... Então, cosseno, aí você vai ter cosseno de quanto?
cosseno de 30. Olha só, então cosseno de 30. Pronto, não estou escrevendo o resto não, aí continua aqui, né? Mas eu não estou escrevendo porque eu quero só usar a ideia aqui dos ângulos, porque eu vou mostrar a resposta aqui, tá bom? Então olha só, Z é módulo 2 e o ângulo 30. W, módulo 4 e o ângulo 240, porque aqui tem 30, então aqui tem 60, com mais 180, 240. Pronto, agora eu posso descobrir aqui para mostrar para vocês, olha só como ficou. Então quem é Z? 2 cosseno de 30 mais isso, ficou um pouquinho melhor do que o meu, né? Muito bem, viva a tecnologia. Olha isso, 2 cosseno de 30 mais I seno de 30, e quem é o W? 4 cosseno de 240, ixi, eu anotei aqui 60, falei do 60 aqui, eu vou apagar, não vou deixar esse trem errado feio assim não, para vocês não ficarem daí me xingando e eu não estou nem ouvindo para me defender, né? Ó, vou apagar, e agora fazer aqui um 240 perfeito. Ô, letra bonita, retada, para não dizer o contrário. Então, temos Z e temos W. Vamos fazer o que? O importante mesmo é aqui. T, W dividido por Z. Como é que a gente divide números complexos? Olha só. Você vai fazer 4 dividido por 2, 2. 240 menos 30, 210. Agora fala sério aqui para mim. Foi fácil ou não foi fazer isso? Só divide e aqui faz o que? Aqui você vai lá e subtrai. Ok. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Apaguei tudo aqui porque vocês, eu imagino que vocês tenham entendido isso. Olha só. Escrevemos os números na forma trigonométrica, tá bom? Fizemos a divisão, foi fazer 4 por 2, 2 e a subtração. Tudo bem. Agora eu quero chamar um detalhe aqui, e eu apaguei tudo por um motivo. E se fosse para fazer o contrário? Se fosse ao invés de W dividido por Z, se por acaso tivéssemos que dividir Z por W, olha só, se tivéssemos que fazer Z dividido por W, então teríamos o que? 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 daria 1 sobre 2, não é isso? Então daria 1 sobre 2. E o ângulo ficaria como? Teríamos 30 menos 240, ou seja, daria menos 210. Menos 210. Mas vocês também se lembram que nós já estudamos que quando estamos falando de ângulo negativo, significa que estamos andando no sentido horário. Porque ângulo a gente mede no sentido anti-horário, ou seja, sai daqui e vai no sentido contra o ponteiro do relógio, por isso que é sentido anti-horário. Então aqui o ângulo é positivo, e quando eu vou nesse sentido aqui, eu digo que eu estou no sentido anti-horário. Então o ângulo de 210 graus seria esse aqui, esse que eu desenhei aqui agora. Só que eu não vou deixar, normalmente a resposta, você não vai encontrar uma alternativa com a resposta assim, menos 210. Mas aí o que você faz? Você faria assim, caso fosse Z dividido por W, certo? Lembre-se que eu estou falando disso aqui. Era só você observar o seguinte, menos 210 está aqui. Então me diga, quanto é que seria o positivo? Quanto é que seria aqui? 150 graus, não é? Porque 360 menos 210 dá 150. Então era só você colocar aqui, ó, cosseno de 150. Ok. Isso se fosse para você deixar a resposta na forma trigonométrica. Tá entendido essa parte? Entendeu? Então, beleza. Então, deixa eu apagar tudo mais uma vez, só para dar a resposta. Essa foi a resposta que encontramos na forma trigonométrica, mas como a questão aqui não falou se queria na forma trigonométrica ou não, então aqui temos a forma algébrica. Aí eu vou aproveitar só para citar esse exemplo e dizer o seguinte, e se eu tiver na forma trigonométrica, que isso aqui já poderia ser a resposta, como é que da trigonométrica eu escrevo na forma algébrica? Você vem aqui e calcula, ó, quem é o cosseno de 210 graus. Aí você pode fazer da seguinte forma, preste atenção. Você olha, 210 graus é que quadrante? 210 é terceiro quadrante. Então no terceiro quadrante teremos menos e menos. Negativo na parte real, negativo na parte imaginária. 210 graus corresponde a que ângulo no primeiro quadrante? 30 graus. Então beleza, quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. Daí você pega o 2 e distribui, e aí vai fazer 2 dividido por 2 dá 1, então fica menos raiz de 3.
2 por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes i dá i. Então, essa é a forma algébrica, ok? Pronto, então eu aproveitei essa questão e expliquei 3 coisas. Expliquei como transformar da trigonométrica para a algébrica, expliquei como dividir números complexos na forma trigonométrica e como fazer uma divisão na forma trigonométrica quando o ângulo for negativo, tá bom? Caso seja necessário, volte e assista esse vídeo todo novamente, porque só nessa questão fizemos, na verdade, 3, ok? Vamos agora para a próxima. A próxima, eu não usei o livro de atividades, eu usei o próprio livro didático, ou seja, o módulo, como vocês chamam aí, né, do módulo, que é o livro didático, a parte da teoria. Então, na página 24, a atividade 1, são dados A e B na forma trigonométrica. Então, temos aqui o número complexo, que ele não chamou de Z, ele chamou de A e chamou de B. Qual deles tem o afixo mais distante da origem? O que é que determina a distância de um ponto até a origem? O que determina a distância dele até a origem é o módulo. Então basta eu olhar quem é que tem um módulo maior. O módulo maior é 10, tá bom? Então quem é que está mais distante da origem aí? O que tem o valor 10. Então a letra A é o que tem o maior módulo, como eu citei aqui, ó. Então é o A, porque ele é o que tem o maior módulo. Agora, qual deles tem o afixo mais próximo do eixo imaginário? Então, você tem que observar o ângulo e o módulo agora, porque ele está falando que tem que estar mais perto. Então, assim, se você observar, se você pegar num plano de Argand-Gauss e marcar, vamos supor, 10 graus. Então, 10 graus estaria mais ou menos assim, baixinho aqui. E 80 graus lá em cima. Aí você diz, esse está mais próximo aqui, porque 80 graus. Isso pode ser, mas depende do raio, porque olha só, se você tomasse um raio bem pequenininho aqui, ou seja, um módulo bem pequenininho, esse ponto bem pequenininho poderia estar mais próximo ainda do que um que está aqui assim, tá vendo? Olha, eu estou falando desse, ó, ou um outro que está aqui assim, então estaria mais próximo. Então o raio também vai influenciar, ou seja, o módulo também influencia. Só que aqui, como esses módulos têm valores próximos, por que eu estou falando próximo? Porque um cosseno de 80, ele está aqui assim embaixo, é quase o número 1. Então esse cosseno de 80 dá em torno de 0,99. Eu fiz aqui na calculadora antes para ver exatamente quanto dava e deu 0,99, ou seja, quase 1. Então, um número próximo de 1 vezes 9 vai dar, vezes 4, vai dar 3, tanto, quase 4. E cosseno de 10 é um número que deu 0,17 aproximadamente. E aí 0,17 vezes 10 vai dar 1,7, quer dizer, bem menor do que 4, quase, do que 3 e tanto, tá bom? Então, por isso, quem ficou mais perto foi, aqui deixa eu riscar aqui, foi o B, aí ele explica. Pois o afixo mais próximo do eixo imaginário é aquele que tem o menor módulo da parte real. Nesse caso, é fácil obter a resposta, pois é óbvio que o cosseno de 80 é menor que o cosseno de 10 e é bem menor. Bom, mas isso aqui não é nem um tipo comum, não é nem um tipo frequente de pergunta. Multiplicando esses dois números, indique o módulo e o argumento. Bom, módulo. Quem vai ser o módulo? 10 vezes 4, 40. E o argumento, a gente faz o que com os ângulos? Soma. Não confundam. Os módulos a gente multiplica e os argumentos a gente soma. Então vai dar 90. E aí ele pede agora na sequência, né? Qual é a forma trigonométrica? Então fica 40 vezes o cosseno de 90 mais i vezes o seno de 90. A questão não pediu, mas caso ele pedisse, escreva agora aqui na forma algébrica. Como é que seria? Teríamos 40, e aí quanto é o cosseno de 90? 0. Então isso sai. Quanto é o seno de 90? 1. Então vai ficar 1 vezes i. Então esse número, esse produto na forma algébrica seria igual seria, por exemplo, o número z igual a 40i. Ok. Para não finalizar nossa aula sem a tradicional mensagem, ali temos a ponte para o sucesso, uma imagem que eu colei aí nessa mensagem. Procure suas qualidades, acredite em você, não fique pensando que os outros sabem mais do que você. Acredite em seu poder. Eu vou colocar um marca-textozinho aqui, porque eu gostaria de destacar muito isso, ó, porque às vezes eu vejo pessoas que não acreditam nelas, e isso é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que nós precisamos acreditar na gente. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Então eu preciso primeiro acreditar em mim, e acredito em cada um de vocês, tenho certeza disso.
Então acredite em você. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!